O tema de hoje, ele não é um tema complicado, não é um tema difícil, mas, infelizmente, é um tema mal compreendido. E a má compreensão traz confusão. A má compreensão traz dificuldade de uma vida cristã saudável. O que acontece, infelizmente, o que tem acontecido na vida da igreja? Eu vou contar um pouquinho para vocês, historicamente. Depois nós vamos para as Escrituras Sagradas. Historicamente falando, houve uma grande mudança na vida da igreja cristã no início do século XX, mais especificamente no ano 1900. No ano de 1900, houve uma manifestação de Deus, uma visitação de Deus, algo que só Deus explica, né? Por que no momento, por que na hora, por que no lugar, por que com as pessoas, etc. E pessoas tiveram um encontro muito forte com Deus e um encontro com dons espirituais de uma forma muito incrível. E a partir de então, você tem toda a história do movimento chamado movimento pentecostal, que nasce ali em 1900 e vai seguindo por todo o século XX, chegando até hoje. Daí nasceram as igrejas mais tradicionais pentecostais. Igreja Assembleia de Deus é dessa época, Igreja de Deus é dessa época, depois outras igrejas que vieram, como a Igreja Quadrangular, como outras igrejas que foram nascendo a partir desse movimento. No meio do século XX, houve um grande derramar do Espírito Santo novamente, na igreja anglicana, 1950, 1960. Anglicana, Não, foi nos Estados Unidos. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E no meio, em meados aí do século XX, houve um outro movimento. Aconteceu isso na igreja anglicana, e esse movimento foi tão bonito e tão forte que ele foi entrando em muitos lugares, inclusive na igreja católica, que foi o nascimento do movimento carismático dentro da igreja católica. E o movimento chamado de neopentecostal, quer dizer, o novo pentecostalismo. Isso na década de 50, década de 60. E isso foi mundial. Acho que está dando um pouco de microfone. O irmão está trabalhando lá. Isso foi mundial. Acontece que em todo movimento original, bonito, santo e abençoado, vem o inimigo com as confusões. Então houve confusão no movimento pentecostal, houve confusão no movimento neopentecostal. O movimento carismático da Igreja Católica, que começou bem, não terminou bem, até hoje. E muitas igrejas passaram a viver uma nova dimensão nessa doutrina do Espírito Santo, mas muitas vezes sem orientação bíblica. E a falta de orientação bíblica traz sempre os extremos. Começa a criar dificuldades em várias áreas. Quando você hoje fala sobre batismo com o Espírito Santo, as pessoas pensam imediatamente ou no movimento pentecostal, ou no movimento neopentecostal, ou no dom de línguas, como se fosse o único dom existente na Bíblia. E aí é que entra a confusão. Por quê? Porque se por um lado, toda vez que você tem um movimento, em qualquer área, toda vez que você tem um movimento, você tem um contramovimento. Na época da Reforma Protestante, isso século XVI, houve um movimento da Reforma, vamos voltar para as Escrituras, etc., etc., teve um movimento contra a Reforma. Da mesma maneira que você teve um movimento neopentecostal, você tem um movimento contra os movimentos neopentecostais. E aí surgiram algumas interpretações que confundiram todo mundo. Então todo mundo fica confuso. Se você vem de uma igreja mais tradicional, você ouviu que o batismo com o Espírito Santo é quando você se converte. Se você vem de uma igreja pentecostal, você ouviu que o batismo com o Espírito Santo é quando você fala em línguas. Se você veio de uma outra igreja que não é tão radical, você ouviu falar que é importante ter o batismo com o Espírito Santo e que, na verdade, é um enchimento do Espírito. E que o batismo do Espírito Santo acontece na conversão, mas que você precisa ser cheio do Espírito. E aí você fica numa situação assim, o que é real? O que é bíblico? E como que eu vivo isso? Então muita gente começou a ter medo desse assunto. Olha como o diabo ele vai minando as forças da gente. As pessoas começaram a ter medo. Então, não fala disso, não vamos trabalhar. Não é assim, eu tenho medo disso, ou eu não quero falar sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre isso.
Hoje nós vamos falar sobre isso de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido falar. Porque eu quero confessar a vocês uma coisa, que essa maneira que a gente vai estudar hoje, eu nunca ensinei em 41 anos de ministério. Eu ensinava outras coisas de outra maneira. Eu tive um encontro com Deus aos 18 anos, eu tive um encontro com o Espírito Santo pós-conversão. Dons espirituais nasceram na minha vida, aconteceram na minha vida. E aí depois você vai fazer um seminário presbiteriano, que ninguém fala nada sobre isso. Aí você vai para uma igreja presbiteriana que ninguém liga para nada. Aí você frequenta a igreja batista que também ninguém está preocupado com isso, ou fala, ou se não, corre embaixo, né? Corre paralelo, né? Assim, não, nós temos tem um povinho do fogo aqui na nossa igreja. Você já ouviu essa expressão? Não, tem um povinho do fogo na nossa igreja. Por que não é todo mundo do fogo? Por causa das distorções. E as distorções criam uma sensação de insegurança muito grande, né? Fala em línguas, não fala em línguas, mas línguas são apenas... É o único dom do poder do Espírito Santo é língua? Claro que não, tem muitos dons. Tem mais de 20 dons espirituais, né, que podem se manifestar na vida da igreja. Muito bem, quando nós fomos iniciar essa igreja, e começamos pela internet só, o nome que a gente buscou foi como é que a gente pode, a partir do nome, ter um equilíbrio doutrinário. Então demos o nome de Trindade. Só pusemos em inglês para a gente poder ter algumas possibilidades de uso, de domínio, etc., que é uma bobagem qualquer aí que acontece na internet, essas coisas. E a igreja chama-se Trinity por causa disso. Porque nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Não é o Deus Pai, o Deus Filho e uma força chamada Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é nem dons. O Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, ela fala que o Espírito Santo está no começo da criação. Vocês lembram disso, né? Lá no começo da criação diz a Bíblia que Deus criou todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas. Você não consegue ter relacionamento com coisa. Você não tem relacionamento com energia. Você não tem relacionamento com força. Você não, entende? Você tem relacionamento com uma pessoa. É a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho e a pessoa de Deus Espírito Santo. Quando foi a última vez que você orou ao Espírito Santo, falou com o Espírito Santo? Pastor, não é meio estranho? Por que é meio estranho? Não é o único Deus, nós não temos só um Deus. Agora, você tem que entender isso à luz das Escrituras. Então, o primeiro princípio é o princípio da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos dar uma lida em Efésios 4, diz assim: há somente um corpo, eu quero que você preste atenção. Hoje, talvez, Deus abra as janelas da sua mente, as janelas do teu coração, para entender uma série de coisas extremamente importantes. Há somente um corpo. Quantos corpos há? E há um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A primeira observação que a gente faz é da Trindade. Há um só Espírito, um só Senhor, que é Jesus Cristo. Sempre no Novo Testamento, quando fala de Senhor, está falando de Jesus. E há um só Deus e Pai, que age sobre todos, né? E está em todos. Amém até aqui? Ninguém questiona isso. Mas aí a gente olha e diz assim, peraí, aqui diz um só corpo. É verdade, é o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo, ele se manifesta na fé da Trindade. Você tem uma só esperança, mas é uma esperança na Trindade. Você tem só um batismo, mas aí a pergunta é, que batismo é esse? Aí a gente não sabe responder. Mas peraí, só tem um batismo. Aqueles que creem que o batismo com o Espírito Santo é no dia da conversão, eles estão crendo em 2 batismos. O batismo do Espírito e o batismo nas águas. Então, por que tem o texto bíblico só diz um? Você tem que compreender os princípios espirituais. Na Bíblia, há um padrão muito interessante, que é o padrão de 3. Há 3 pessoas na Trindade. Lembram disso? Nós estamos falando sobre isso. Então, eu vou explicar a questão do batismo já, a partir do padrão de 3. Os patriarcas eram 3, Abraão, Isaque e Jacó. Jonas, na barriga do peixe, ficou 3 dias. Jesus foi tentado
3 vezes. No nascimento de Jesus, teve a visita dos magos, eram 3. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus restaurou Pedro 3 vezes. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jesus se manifesta, ou melhor, o Deus triuno se manifestou na Bíblia, e se manifesta, eu pus etc. ali, tem mais coisa. É sempre em padrão de 3. Então, se há um Deus em 3 pessoas, e a Trindade Santa é que manifesta todas as coisas, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, essa aqui é a primeira mensagem sobre o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, a Bíblia fala da Trindade na manifestação dos dons espirituais. Não é uma coisa só acontecendo, né? É sempre no padrão de Deus. Então, que batismos existem? Vamos começar falando sobre 1 Coríntios 12, 13. Leia comigo em voz alta. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando aqui da conversão. Quando você se converte por obra do Espírito Santo. Você não se converte porque você achou legal, você não se converte porque a pregação foi incrível, você se converte porque o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, padrão de 3. Então, esse primeiro momento, essa primeira parte do versículo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz, em um só Espírito todos fomos batizados. Quer dizer, quem que nos batiza no corpo? O Espírito Santo. Tudo bem até aqui? O segundo batismo que a gente encontra é o batismo que os discípulos operam. Em Mateus 28 diz o quê? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade, batizando aonde? Na água. Então, a água é um símbolo extremamente importante, mas ele é bíblico e ele é necessário. Sim ou não? Quem crer e for batizado será salvo, certo? Tem um padrão aqui. Então, o batismo na água. E o batismo no Espírito Santo, quem opera é Jesus. Olha só, Mateus 3,11. Eu vos batizo com água, disse João, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, quem que batiza? Jesus. Ele vos batizará com o Santo Espírito, com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Você encontra isso em Marcos. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Você encontra isso em Lucas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você encontra isso em João. Eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, ele nasceu sem pecado. Sim ou não? Ok. Jesus precisava se converter? Não. Então, o primeiro batismo, ele não precisava se converter porque ele já nasceu perfeito. Ele foi batizado na água. Por que ele foi batizado nas águas? Para nos dar o exemplo, para ser modelo sobre nós, etc. Ele foi batizado com o Espírito Santo? Quando? Quando o Espírito Santo desceu sobre ele e pousou sobre ele. Desceu e pousou, ficou com ele. O Senhor Jesus disse, eu vou orar e o Pai vai mandar o outro Consolador, que estará para sempre convosco. Glória a Deus por isso. Quando a gente se converte, nós somos selados com o Espírito. Isso significa que nós somos pertencentes a Deus. O selo do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é algo que acontece para dizer para nós, você é garantia, ou melhor, você está na posse do Senhor. Pertencimento total. Amém, queridos? Posso continuar? Vamos pensar no sumo sacerdote. Você se lembra do tabernáculo? Tanto no tabernáculo quanto no templo, o princípio é o mesmo. O que a gente tem ali no tabernáculo? Primeira coisa que você tem é o sumo sacerdote, os sacerdotes todos, eles só podem exercer o seu ministério sacerdotal se forem ungidos com óleo. Um óleo especial que não poderia ser replicado, duplicado, copiado, ele não poderia, era um óleo especial, o óleo da unção sacerdotal. Então, mas no tabernáculo, vamos ver se vocês se lembram disso, eu não pus o desenho aqui, mas vamos ver se vocês lembram disso. No tabernáculo tinha uma porta que a pessoa entrava, só tinha uma porta, não é isso? Você vê Jesus, né? Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Então você tem uma porta, aí você tem o pátio. Esse pátio
Nesse pátio, você tem o sacrifício, você tem a bacia de lavar e depois entra para dentro de um ambiente que é o ambiente santo, santo lugar. E dentro do ambiente santo lugar tem uma cortina que separa esse ambiente santo do ambiente santo dos santos, ou o santíssimo lugar. No santo lugar, só os sacerdotes que podiam entrar. Estão acompanhando? No santíssimo lugar, só o sumo sacerdote poderia entrar, e ele entrava uma vez por ano. E quando o sumo sacerdote entrava, eles amarravam uma corda nele, porque se ele não fizesse o que Deus tinha mandado, ele morria no santíssimo lugar. Ok? E o que é que ele tinha que fazer? 3 coisas. Ele tinha que ser ungido com óleo, ele tinha que se lavar e ele tinha que ter o sacrifício, o sangue do sacrifício. O sangue representa o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, representa a salvação. A lavagem representa o quê? O batismo na água. E o Espírito Santo é representado pelo óleo, assim como você tem essa representação no Novo Testamento. Estão acompanhando o padrão de 3 novamente? Então não adiantaria para o sacerdote fazer uma coisa só. Eu sou ungido sacerdote, eu vou entrar no Santo dos Santos. Se ele não entrasse com a limpeza correta e com o sangue, ele morria. Isso significa que esse padrão tem que acontecer também na nossa vida. Por quê? Porque quando aconteceu a morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Então agora todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Amém? Só que tem um problema aqui. Qual que é o problema? Por que Deus era tão exigente com o sumo sacerdote e para nós não tem exigência nenhuma? Jesus foi o último sacrifício, só que o batismo com a água continua e o batismo com o Espírito continua. Você precisa dos 3. O que você aprendeu? Você aprendeu, se você entregar a sua vida a Cristo, se for batizado, você é salvo, aleluia, glória a Deus. Vou viver na igreja, vou trabalhar na igreja, vou ler a Bíblia, vou estudar, certo? E aí você não tem, muitas vezes, outras coisas que o Espírito Santo promove. Porque o Espírito Santo não é o proprietário de dons espirituais. O Espírito Santo, primeira coisa que ele faz na nossa vida, gente, é nos dar o fruto do Espírito. Tem muito crente que não está nem perto do fruto do Espírito. E por quê? Porque está faltando alguma coisa. Existe um padrão de Deus. A unção do Espírito, o batismo com água e a conversão, não nessa ordem, mas essas 3 coisas têm que acontecer também conosco. Que agora adentramos o Santo dos Santos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus diz que nós temos ousadia para entrar na presença do Senhor, no trono, na sala do trono, pela ousadia do sangue de Jesus. Estão acompanhando? Sim ou não? Vamos ver como é que o Senhor Jesus trabalhou essa questão. Em Atos capítulo 1, 4 e 5 diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha que interessante. O que Jesus está fazendo é sendo coerente com as Escrituras. Ele está dizendo sobre a necessidade que existe. Olha, João batizou com água. O que a água representa? Representa o arrependimento. João sabia disso. Eu batizo para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, ele trata isso como uma promessa. Há uma promessa nisso aqui. E ele diz: vocês ouviram que existe essa promessa, e é essa promessa que virá. Em Atos 2, 37 a 39, depois da experiência no dia de Pentecoste, quando Pedro está pregando, as pessoas disseram, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Presta atenção. Arrependei-vos, conversão. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecado, batismo na água, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui não é línguas. O dom do Espírito Santo aqui é o próprio Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo. Mas como é que eu vou receber o Espírito Santo depois de ter me arrependido, depois de ter batizado? Porque é um padrão de Deus. Estão acompanhando, queridos? Sim ou não? Amém. Então veja, existe a questão da salvação, existe a questão do batismo de água, existe a questão do batismo com o Espírito Santo. Aí Jesus diz: para vós outros é a promessa. Jesus não, Pedro, É a promessa. Que promessa? Aquela promessa que o Senhor Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém. Pensa comigo aqui. Quando Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que ele andou 40 dias com os discípulos. Lembram disso? Ele ficou 40 dias ali com os discípulos.
Nesses 40 dias, ele ensinou, ele andou com as pessoas, etc., né? Abençoou e tal. Teve aquela visitação ali com os discípulos, teve a visitação com Pedro e tudo o que aconteceu ali depois da ressurreição de Jesus, certo? Pouco antes de Jesus subir ao céu, pouco antes, ele disse, fiquem na cidade. Não, pastor, peraí. Jesus não mandou a gente ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Mandou, depois de ficar na cidade. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque pregar o evangelho sem o poder do Espírito Santo é caos. Você vai fazer isso na sua força. Você vai fazer isso com a sua inteligência. E os resultados não serão bons, pode ter certeza. A Bíblia diz que quando Pedro, novamente, pregou isso daqui, ele diz assim, essa promessa, e aqui, olha, vai quebrar aquelas teologias das pessoas que acham que isso daí ficou no dia de Pentecostes. Ele diz, isso é para os vossos filhos, isso é para vós, para vocês, é para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós. Sim ou não? Então, essa promessa, ela não ficou no dia de Pentecostes. Ah, não, isso daí aconteceu no dia de Pentecostes. Não, continua. Deus mudou, depois do dia de Pentecostes, ele mudou. Ele falou assim, agora fecha as portas. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebeu. Graças a Deus que não foi assim, né? Está aberto para você e para mim. Então, tem 3 coisas que eu preciso. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso ser batizado na água. E eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Ou com o Espírito Santo. Ou em o Espírito Santo. A palavrinha grega ali dá essas interpretações. Veja que em 1 João capítulo 5, João diz assim, há 3 que dão testemunhos no céu. Quem? O Pai. Quem que é a palavra? Jesus. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Esse é o princípio da Trindade. É o princípio desse padrão de 3. Tudo concorda em um. Acontece, nós somos corpo, mente e espírito. 3. Mas é um ser humano. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus. Agora dá uma olhada no que ele continua no texto. E há 3, e 3 são os que testificam na terra. Quem? O Espírito, a água, o sangue representa o quê? Sacrifício de Jesus Cristo, salvação. A água, o batismo. E o Espírito, o batismo do Espírito Santo. E os 3 são unânimes num só propósito. Você percebeu que essas 3 coisas têm que acontecer, gente, na nossa vida? Muita gente, infelizmente, por medo, por má informação, estudo errado, não é, doutrinas de homens, está perdendo uma bênção incrível. E, repito, eu não estou falando dos dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo é outra coisa. Eu estou falando do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu tenho aqui o Espírito, a água e o sangue. Então, o que é a salvação? Salvação é o novo nascimento, certo? Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é o padrão de Deus. Conversão total, 100%. Né? Ah, por que é que tem gente que isso é uma pergunta que muita gente faz, né? Por que a pessoa diz que está salva e a gente olha e não vê salvação? Não vê mudança na vida da pessoa? Por quê? Ela não nasceu de novo. Porque estar na igreja não faz a pessoa ser outra pessoa. Estar em Cristo, sim. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo. E o batismo nas águas? É onde a gente sepulta o velho homem. Sim ou não, irmãos? Não é isso que diz lá em Romanos, capítulo 6? Nós morremos com Cristo e o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque nós não somos mais escravos do pecado. Passamos a servir a Cristo. E o que é o batismo do Espírito Santo? É o poder para viver essa nova vida. Agora vamos voltar naquela questão só para fazer uma conexão, naquela questão de quando Jesus ressuscitou, ficou entre nós aqui por 40 dias, depois ele subiu ao céu. O versículo que diz subiu ao céu é o versículo 9 do capítulo 1 de Atos, que diz assim, e tendo dito estas coisas, foi assunto às alturas, subiu ao céu. Verso 9. O que diz o verso 8 de Atos 1? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo, olha, o que vocês precisam
para poder viver essa nova vida, para viver, para vencer, para ser ministros do Evangelho, vocês precisam da visitação do Espírito Santo. Vocês precisam que o Espírito venha sobre vocês. Então ele não está dizendo aqui, olha, eu estou mandando vocês para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo, primeiro fica, recebe e depois vai. Então, sem esse poder, como é que eu vou fazer missões? Sem esse poder, como é que nós vamos evangelizar? Deixa eu dizer uma coisa para você, o que aconteceu nessa história que eu comecei a contar lá no comecinho. Quando teve o movimento de uma renovação espiritual muito grande, que depois foi denominado movimento neopentecostal, muitos cristãos e pastores, inclusive, de igrejas tradicionais, foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo ali. Quando eles receberam o Espírito Santo, coisas aconteceram. Houve uma mudança de vida, uma mudança de pregação, os dons começaram a aparecer de forma um pouco mais forte, e aí vem o inferno, se levanta e começa a distorcer as coisas, por falta de Bíblia. Tem uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Independente de Assis. Conhece, Cláudio? Primeira igreja presbiteriana independente de Assis. Você nasceu lá? Em Assis. Nessa igreja. Nessa igreja teve um movimento espiritual muito intenso. Mas ao mesmo tempo, um pouco tempo depois, teve uma divisão horrível na igreja. Foi quando nasceu a Igreja Presbiteriana Renovada. A Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, uma igreja super tradicional, teve um movimento espiritual muito intenso, e aí alguém se levantou como profeta, e na verdade era uma mulher, uma profetisa, e olha a profecia, o Senhor está mandando a gente pintar o teto de azul. O teto era de madeira, coisa mais linda do mundo. Meteram o azulzão lá. É por isso que as pessoas têm medo do Espírito Santo. É por isso que as pessoas têm medo dos dons espirituais. Por causa das distorções. Eu tenho um primo, eu tenho no coração, porque ele já é falecido, e ele frequentava uma igreja e tinha uma profetisa que ficava o tempo todo ligando para ele e dando profecia. Pá, pá. E começou a mexer com a vida dele, mexer com a cabeça dele, mexer um monte de coisa na cabeça dele, não sei o quê. Graças a Deus, essa mulher teve uma consciência espiritual e um arrependimento e ligou para ele e disse, eu quero te dizer que 80% do que eu te falei era do meu coração. É por isso que as pessoas têm medo de profecia. Por causa disso a profecia não existe? Você não pode fazer isso. Você não pode jogar tudo num saco só e jogar fora. Você tem que ficar com as Escrituras, com a Bíblia. Hoje em dia você vê gente falando em línguas na rua, na igreja, em show de música gospel. Quem falou? Em velório, certo? Na internet, então, virou carne de vaca. Por causa disso, o dom de línguas não existe? Não, existe. Só que não é essa coisa feia, horrorosa, mal feita. Nós vamos falar sobre isso em outras pregações, mas vamos continuar. Veja a visão de Paulo sobre os 3 batismos. 1 Coríntios 10, lembra desse texto? A gente pregou aqui várias vezes sobre esse texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. O que era essa nuvem? Era a presença de Deus, durante o dia era uma nuvem e durante a noite era o quê? Uma coluna de fogo. Lembra do fogo? Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com... Lembra disso? Tem conexões, a Bíblia ela não é separadinha. E aí diz assim, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar. O que a nuvem representa? O Espírito Santo. Por quê o Espírito Santo, pastor? Porque a nuvem, quando se movia, o povo tinha que se mover. Era Deus dizendo, está na hora de sair, está na hora de mudar, está na hora de ir para lá, está na hora de vir para cá. No mar, a representação da água. Aí ele diz, com respeito a Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, ou seja, aquele que liberta. Mas olha, não se preocupa com Moisés, olha a continuação do texto. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Os 3 estão aqui. A conversão, o batismo na água e o batismo do Espírito Santo. Então, o que a gente faz? Atos 1,8, que eu já falei. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Ele não disse, ao descer sobre vós o dom de línguas. Ele não disse, ao descer sobre vós uma manifestação incrível em que vocês vão falar e as pessoas vão entender. Ele disse, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. O que Deus está esperando nessa manhã para nós, queridos, eu creio, é que a gente perca de uma vez por todas essa doutrina diferenciada, estragada, e a gente passe a ter um relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo com saúde. Você não tem relacionamento com dom espiritual, você não tem relacionamento com força, você não tem relacionamento com energia, você tem relacionamento com o Espírito Santo. No dia de Pentecoste, diz a Bíblia que todos ficaram então cheios do Espírito, não cheios de dons. Os dons vêm depois. Os dons são ferramentas de trabalho. Quando a gente estudar sobre isso, vocês vão entender com clareza isso. Eu estou querendo muito, de verdade, em nome de Jesus, eu estou querendo muito ministrar à igreja sobre o nosso lugar no corpo. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Mas para isso, você tem que entender que o seu lugar no corpo de Cristo é determinado pelo Senhor. Não adianta eu chegar aqui e fazer uma listinha e colocar aqui e falar assim, ó, dá uma olhada nisso aqui. Você gosta de visitar? Visite. Você gosta de pregar? Pregue. Você gosta de cantar? Cante. Você gosta... Mas não é gostar, é qual é o meu lugar no corpo. Agora, quem que determina isso? É o Espírito Santo que determina isso. E quem é que me dá as ferramentas para eu poder manifestar essas coisas aqui? O Espírito Santo. Então você não tem que ter medo, preocupação. Nossa, pastor, mas como é que é isso? A gente tem que orar no milho? A gente tem que ficar clamando muitos anos? A gente tem que pedir muito... Deixa eu contar uma experiência para vocês. Como eu disse, eu nunca preguei assim, exatamente. Mas sempre preguei, de alguma maneira, e procurei ajudar as pessoas. Eu era pastor de uma igreja tradicional em São Paulo. Foi a minha primeira igreja. E nessa igreja, eu tinha um conselho, era uma igreja presbiteriana, eu tinha um conselho de 6 pessoas. 3 mais jovens, 3 mais idosos. Os 3 mais idosos tinham mais ou menos a idade do meu pai. E os 3 mais jovens eram mais velhos do que eu. Eu estava nos meus 24 anos, alguma coisa, eles estavam lá para os 30 e pouco, 40. Um daqueles presbíteros mais idosos, seu João, ele tinha feito o Instituto Bíblico. Então, toda vez que eu ia ministrar, que eu ia pregar, culto de quarta-feira, escola dominical, ele fazia assim, ó, pedia a palavra e pregava outra coisa. Porque ele tinha que mostrar conhecimento. Um homem extremamente simples, mas tinha feito Instituto Bíblico. E eu falava assim para mim mesmo, meu Senhor misericordioso, o que eu vou fazer com esses homens aqui? Porque como é que eu vou desrespeitar esse Senhor? Eu não posso desrespeitar, ele tem dado meu pai. E a Bíblia diz que a gente tem que tratar as pessoas mais velhas como se fossem nossos pais, nossas mães. Era o seu João. Seu João tinha vários filhos, já eram grandes nessa época. Vários filhos. E um dia a esposa dele ficou muito enferma. E ela teve uma crise muito grande, surtou e foi internada. E essa ida para o hospital fez mais mal ainda para ela, porque eles a colocaram debaixo de poderosos sedativos e ela teve uma insuficiência respiratória e faleceu. E lá vou eu dar a notícia para o seu João. Eu que fui dar a notícia para o seu João. Que dor, que dificuldade. Ele se tornou um homem viúvo, aquela dificuldade toda, muita tristeza e tal. O tempo foi passando e um dia ele está pegando o ônibus e ele conhece uma moça que era uma moça mais madura, uma mulher mais madura que nunca tinha casado. Conhece e eles começam a conversar e vão conversando, e vão conversando, e vão conversando. Ela era da Igreja Batista Renovada. E certamente a experiência dela com Deus e com o Espírito Santo, ela começou a compartilhar com ele. E ele era aquele tradicionalzão, fechadão. Só que nisso, obra do Espírito Santo, eu não fiz por causa disso, eu resolvi ensinar a igreja sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E fui ministrando do jeito que eu sabia, do jeito que eu tinha entendimento na época. E o tempo foi passando. Um dia o senhor João disse assim, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu falei, o que acontece, irmão? Está tudo bem? Ele disse, está ótimo, otimamente bem. Ele acabou casando com essa mulher. Ele falou, está tudo ótimo. Eu falei, e aí, senhor João, conta, o que aconteceu? Ele falou, pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu estava na cozinha da minha casa, sentado num banco, um banquinho, uma mesinha pequena onde eu tomo meu café. Estava ali sozinho, lendo a Bíblia, falando com Deus. E enquanto eu lia a Bíblia, eu abri meu coração para o Espírito Santo. Pastor, eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tive na minha vida. E sabe o que mais? Eu falei, o quê?
Eu disse, sem eu entender nada, eu comecei a falar em outras línguas. Seu João, é aí que você vê aquele texto de Isaías que diz que as línguas são sinal para os incrédulos. Sabia disso? Juan Carlos Ortiz foi um pastor argentino. Ele escreveu um livro chamado O Discípulo. Um livro muito legal. E ele dizia que o dom de línguas é dom de pijama. Por quê? Porque ele dizia, porque é seu com você e você com Deus. O dom de línguas não é para ficar falando aí. Ele diz, o apóstolo Paulo diz assim, eu prefiro falar uma palavra no meu idioma do que 1000 em outras línguas. Porque as pessoas não vão entender. Percebeu, gente? Isso é ensino. Eu já estou pulando aqui para outras mensagens sobre dons. Mas eu quero que você entenda que quando a gente abre o coração para o Espírito Santo manifesta-se na nossa vida. E quando a gente não abre, você fica fechado, você só fica em 2 tópicos. Conversão, batismo com água, e eu já vou trabalhar. Algumas pessoas dizem, eu não sei se existe essa pesquisa, eu acho que não sei se existe essa pesquisa, mas algumas pessoas dizem que já tem quase mais gente, não acredito que seja tudo isso, mas tem quase mais gente fora das igrejas hoje do que dentro das igrejas. E a pergunta é por quê? Por que as pessoas se decepcionam? Por que as pessoas estão caminhando bem, daqui a pouco não sabe o que acontece? Parece que assim, caiu um pedregulho na cabeça da pessoa, a pessoa simplesmente, não quero mais, não sei o quê, e briga com todo mundo, e briga com a igreja, e briga com o pastor, e briga com a pastora, quando tem pastora, e briga com a mulher do pastor, né? Porque a mulher do pastor é mulher do pastor, é esposa do pastor, ela não é pastora. Isso é outra distorção que existe hoje em dia. Cada um é chamado no seu próprio ministério, né, irmãos? Vocês entenderam? Todos ficaram cheios de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Você já ficou cheio do poder? Já ficou cheio da pessoa do Espírito Santo para viver em poder? É a pessoa do Espírito Santo que eu preciso. Batismo com o Espírito Santo é receber essa presença de Deus. Aí você vai dizer, mas pastor, como é que uma pessoa é convertida sem o Espírito Santo? Gente, é tudo conectado. Mas é preciso ter um encontro com o Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Como é que as coisas acontecem na fé? É que eu estava lendo aqui. Como é que as coisas acontecem na nossa vida cristã? Pela fé. Como é que você se encontrou com Cristo? Como é que você entregou sua vida a Cristo? Quando você foi batizado por quê? Porque você creu, porque você abriu o seu coração e disse, eu creio, certo? Isso é fé. E como que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo? Vamos continuar? Em Éfeso, nós estamos lá no livro de Atos, capítulo 19, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ele está dizendo que essas pessoas eram crentes, elas criam. Mas vocês receberam o Espírito Santo? Que pergunta, né? Não é uma pergunta interessante? Como é que você sabe que uma pessoa recebeu o Espírito Santo ou não? Como é que você sabe se você recebeu o Espírito Santo ou não? Recebeste o Espírito Santo quando cresce? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Arrependimento, lembra? Batismo do arrependimento. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e, impondo-lhes as mãos, não foi junto com o batismo da água, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. O batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas e profetizar, mas uma vez batizado com o Espírito Santo, abre-se uma nova dimensão na nossa vida e os dons espirituais começam a se manifestar. Então, como é que eu recebo isso? Primeiro, eu recebo a Cristo pela fé. Eu recebo o batismo na água pela fé. E eu recebo o batismo do Espírito Santo pela fé. Se você entendeu e você creu, o que nos impede de orar agora? Pastor, mas a gente não tem que fazer um ritual. Ritual de quê? Tudo já foi feito por Cristo. Eu quero que o seu coração esteja ardendo de vontade de ter uma nova dimensão espiritual. O meu sonho, queridos, é que a gente possa dizer, por causa dessa experiência, desse batismo com o Espírito Santo, coisas incríveis aconteceram na minha vida. Dons espirituais começaram a nascer dentro de mim, por obra do Espírito Santo, porque quem dá é o Espírito Santo, não sou eu. Mas eu vou viver uma nova dimensão de fé. Você nunca parou para pensar que às vezes a sua vida cristã está muito xoxa, muito morninha, muito fraquinha? Você diz assim, não sei, esse negócio, é que a gente não fala, porque a gente é educado. Mas aquela coisa de você falar assim, friozinho desse tem que ir na igreja. Jesus, misericórdia. Estou morrendo de sono, ler a Bíblia.
O pastor falou para a gente falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho vergonha, eu não consigo. O que está faltando? O Espírito Santo, que dá poder. O poder vem do Espírito Santo. Pastor, mas eu já não recebi esse poder na minha conversão em Cristo? Não! Por quê? Porque você tem 3 pessoas na Trindade e as 3 pessoas manifestam-se na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando eu faço um convite para a conversão, eu digo assim: quem quer entregar a sua vida a Cristo? Quando eu faço um convite ao batismo, eu disse: quem quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Trindade Santa. E para o batismo com o Espírito Santo? Não, aí tem que ser um negócio espiritual, eu tenho que ir numa igreja pentecostal. Eu já entendi, eu tenho que estar num ambiente diferente. Então você está precisando das pessoas, você não está precisando de Deus. O que a gente precisa é dizer: Espírito Santo, quero te pedir perdão, porque eu nunca te entendi desse jeito. Eu quero te pedir perdão, porque eu achei que o Senhor era sinônimo de dom. Eu quero te pedir perdão, porque eu não li a Bíblia direito. Eu disse isso para Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão. Hoje eu estava orando aqui, enquanto vocês estavam chegando aí, eu estava orando ali, não tinha ninguém aqui. Eu estava dizendo: Espírito Santo, eu quero te pedir perdão, porque eu nunca preguei desse jeito. E, consequentemente, as pessoas ficavam em dúvida, porque parece que é algo tão diferente, tão estranho, tão esquisito. E não tem estranho, não tem esquisito, e nem louco, e ninguém batizado com o Espírito Santo sai pulando e chutando cadeira. Isso a gente encontra mais em hospício. Não sei se vocês conhecem esse termo. Eu tinha um pastor, um amigo meu, já morto, já falecido, já está com o Senhor. Ele dizia assim: quem faz barulho é lata vazia, lata cheia não faz barulho. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece com você? Você fica mais contrito, você busca mais o Senhor, você fica com mais temor do Senhor, você quer mais andar com Jesus. E você, quando vai para a guerra significa a missão, o ministério, aquilo que você vai fazer em nome do Senhor, você diz: Senhor, eu estou precisando de uma arma especial para esse momento. E vem o Senhor e manifesta dom. Há pessoas que têm manifestações de dons espirituais, mas elas não possuem aquele dom. É uma manifestação de Deus. Naquele momento Deus deu, aquilo aconteceu e foi para a glória de Deus. E todo dom espiritual é sempre para a glória de Deus. É para a edificação da igreja. Se não edifica a igreja, está errado. Mas vamos deixar dons espirituais para o dia que eu for pregar sobre isso. Vamos falar do relacionamento com Deus. Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo. Vamos ter um momento de oração e vamos falar com o Espírito Santo. É o momento em que você vai dizer: Senhor, eu quero e preciso e espero que o Senhor me batize com o teu Espírito Santo. Quem batiza? Jesus. Peça para Jesus. Peça para o Senhor Jesus. Ele faz isso. O milagre vem dele. Pastor, e o que eu faço com os meus traumas do passado? Joga no lixo e passe a buscar a Deus como tem que ser buscado. E passe a crer como a Bíblia revela. Mas eu aprendi o que a Bíblia diz. Descansa no Senhor. Fica um tempo em oração. Feche os teus olhos.